Vamos agora resolver o rascunho 89 e neste rascunho temos dois números reais não nulos, x e y, que satisfazem esta igualdade. Isto é, x vezes y é igual a x menos y. Tendo em conta então esta relação, xy igual a x menos y, calcular o valor desta expressão, x sobre y mais y sobre x menos x vezes y. Da relação xy igual a x menos y, vamos resolver em ordem a y, de modo a retirarmos uma relação entre o valor de y e o valor de x. Chegamos então à conclusão que y é igual a x sobre x mais 1. Substituindo então o y na nossa expressão, obtemos então x que multiplica x mais 1 sobre x, mais x sobre x que multiplica x mais 1, menos x ao quadrado sobre x mais 1. Vamos calcular então o mínimo múltiplo comum destes três denominadores, de modo a podermos efetuar a adição algébrica. Ficamos então com x que multiplica x mais 1 vezes x mais 1, mais x menos x ao quadrado que multiplica x. Isto, desenvolvendo esta expressão algébrica, chegamos à conclusão que 2x vezes x mais 1 sobre x que multiplica x mais 1 é igual a 2. Isto é, para a relação entre os parâmetros x e y, a nossa expressão algébrica tem um valor constante e igual a 2. Vamos então ver em termos geométricos o que é que significa esta igualdade. O conjunto de solução desta equação, x sobre y mais y sobre x menos xy igual a 2, é um lugar geométrico dos pontos do espaço em que a soma algébrica das três parcelas verifica a condição de ser igual a 2. Esse lugar geométrico resulta no fundo do quê? Da interseção de duas superfícies, uma que nós designamos pela equação x menos y e outra que designamos pela expressão xy. Em termos geométricos, a equação xy igual a x menos y, que é um dado do problema, corresponde no fundo à interseção dessas duas superfícies. A interseção dessas duas superfícies, como nós vamos ver já em seguida, é uma hipérbole. Portanto, no fundo, o que é que isto significa? Significa que existe um lugar geométrico de pontos no espaço, pontos esses de coordenadas x, y e z, de tal modo que a expressão algébrica aqui designada, em que x representa a abscissa do ponto, y representa a ordenada do ponto, esta operação algébrica é sempre constante. Verificamos que esta equação não depende da cota do ponto. Vejamos então. A superfície de equação z igual a x menos y é um plano que passa pela origem dos eixos. É este plano. Enquanto a superfície de equação z igual a xy é um paraboloide, neste caso do tipo hiperbólico. A superfície paraboloide hiperbólica pode variar dependendo dos valores específicos de x e y, mas em termos gerais ela é caracterizada por ter curvas hiperbólicas. A interseção do plano x menos y com a superfície paraboloide hiperbólica xy vai nos dar então a nossa hipérbole, que está aqui desenhada. Esta hipérbole é efetivamente o lugar geométrico dos pontos do espaço em que a soma algébrica das três parcelas verifica a condição de ser igual a 2. Isto é, qualquer que seja o ponto da hipérbole, quer na parte superior, quer na parte inferior, a adição algébrica das três parcelas é sempre igual a 2. Portanto, não depende da cota z do ponto. Queremos com isto dizer o seguinte: nós temos a nossa expressão x sobre y mais y sobre x menos xy, e se verificarmos, x é a abscissa do ponto e y é a ordenada do ponto. Portanto, se substituirmos para qualquer um dos pontos da hipérbole o x pela sua abscissa, o y pela sua ordenada, e fizermos esta operação, nós vamos chegar à conclusão de que o valor desta expressão é sempre constante e igual a 2, quer na parte superior, quer na parte inferior da hipérbole. Vejamos então em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos aqui a interseção do nosso plano com a superfície paraboloide hiperbólica, dá a tal hipérbole. Parte superior da hipérbole, parte inferior da hipérbole.
e temos um ponto genérico na parte superior da hipérbole e um ponto Q genérico na parte inferior da hipérbole. Verificamos que qualquer que seja o ponto da hipérbole, o valor da expressão não depende da sua cota. Depende apenas da abscissa da ordenada do ponto. Temos aqui a parte superior da hipérbole, a parte inferior da hipérbole, e verificamos que ao movimentarmos o ponto, a expressão algébrica tem sempre o valor 2. Parte superior da hipérbole, movimentação do ponto, o valor da expressão é sempre igual a 2, e na parte inferior, que nós já vimos, mantém-se o mesmo valor, isto é, a expressão algébrica tem sempre o valor constante igual a 2. Portanto, resumindo, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que, tendo por base a relação entre as variáveis x e y que foi-nos dada, não é? O valor da expressão que nos pediram para calcular tem sempre um valor constante igual a 2. E tem um valor constante igual a 2 porquê? Porque corresponde, no fundo, às operações relacionadas com as coordenadas de um ponto no espaço que pertence a um lugar geométrico que é uma hipérbole. E de tal modo que essa operação entre as coordenadas abscissa e ordenada do ponto tem sempre um valor igual a 2, não dependendo, como nós já vimos, da sua cota.